tarde a todos que estão nos escutando através do Instagram, R Saúde Rio Preto, e todos aqueles que estão assistindo. Nós estamos no segundo dia do Projeto Maternidade, aqui direto do Iguatemi Rio Preto, nessa superestrutura montada aqui justamente para levar informação que salva, e nesse tema que é tão importante, que é sobre maternidade, gestação, período gestacional. Ontem a gente falou muito sobre antes de engravidar, também durante a gestação, e agora esse dia hoje vai ser um dia muito legal, que nós vamos falar quando a criança nasce. Vai ser um dia muito legal. Ontem nós fizemos foram 4 blocos, e durante esses 4 blocos nós tivemos uma expectativa muito grande, além do que a gente tinha planejado, porque foi um momento de discussão e interação com todos os profissionais que estavam aqui. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos abrir esse primeiro bloco com mais um time de super profissionais da área da saúde, e o tema hoje é ressignificar é preciso. Então nós vamos dar abertura. Estou muito feliz com todos vocês que estão aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falando o nome de vocês, o que fazem de uma maneira bem rápida, e para que a gente comece a fazer esse momento de entrevista e bate-papo. Está com o microfone lá, doutora? Aí, vê se está funcionando. Aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Kelly e ao Renato pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. E meu nome é Marina Guidotti Haddad, eu sou oftalmologista especializada em oculoplástica. Faço também essa parte da pediatria também, que é muito importante. Também faz parte da oculoplástica. E estamos aqui para conversar. Boa tarde, também agradeço o convite. Eu sou Elis, sou fonoaudióloga, trabalho com reabilitação auditiva e os tratamentos, né? Eu sou a Mila Gomes, sou empresária, mãe, influencer. Mais uma vez aqui, né? Desde ontem eu estou aqui. Revista Saúde pode sempre contar comigo. E... Ô Mila, foi muito legal ontem. Eu vi que... Foi demais. Eu vi que você emocionou um pouco, muito. Eu vi que você também... foi uma novidade para você. Muito, nossa, eu falei até depois, eu gravei nos stories, eu aprendi muito ontem. Até falei pro pessoal para assistir a live que estava, né, da revista, porque até eu acho que depois vocês vão colocar no YouTube também. Vai, tudo está sendo gravado. Para a gente poder passar informação para as pessoas, né? Várias mães igual eu, mãe de primeira viagem, que nem sonha, que tem que fazer um monte de coisa antes, né? E a gente que é cheia de informações. Você imagina a pessoa mais humilde que não tem a informação que a gente tem hoje em dia, e a importância de ter essa informação, né? Eu faria tudo muito diferente do que eu fiz, né? Mas agora, se tiver o próximo aí, se Deus quiser, a gente vai fazer tudo conformes. Legal. Eu sou a doutora Marina, eu sou pediatra, neonatologista. E eu falei ontem, sou mãe de 3, eu acho que vale mais do que o estudo todo que a gente tem, né? E muito obrigada, é muito gostoso estar aqui, poder passar a informação. Porque às vezes as pessoas não... É o que a Mila falou, às vezes a gente não se prende nisso, né? A gente acha que não tem muita coisa para saber, e a hora que a gente passa, que a gente vê que a gente tem um monte de coisa que a gente fica na dúvida, né? Meu nome é Del, eu sou enfermeira, e juntamente com a Bia nós temos uma empresa a qual a gente presta serviço domiciliar para ensinar os pais desde os primeiros cuidados, e o nosso carro-chefe hoje é a rotina do sono, que é o que tanto atrapalha os pais, né? Então, é ensinar os pais o quanto as rotinas diárias são importantes para que esse bebê tenha uma qualidade de vida e de sono. Acho que é isso. Ô Del, esse assunto aí vai ser legal, hein? Você já está na nossa rota aqui, esse negócio do sono do bebê. Meu nome é Beatriz de Souza Barucci. Junto com a Del, a gente faz essa parceria. Então, o nosso foco é pegar o recém-nascido e trazer para ele toda uma rotina diária, que é bem importante, para refletir na noite. E dá super certo, a gente tem uma parceria muito grande com os pais e acaba tendo um resultado bem legal. Liguei.
É muito legal. Eu que tive filha 18 anos atrás, tinha dúvida. Aí ontem a Mila contando, a Carol falando, eu falei, gente, o máximo de informação que a gente colocar ainda é pouco. E pensando nessas pessoas que realmente não têm esse acesso, eu acho que é muito legal essa discussão, né? Hoje o nosso tema é ressignificar é preciso. Ressignificar é a gente repensar, procurar informação, a gente não ficar escutando. É muito difícil não escutar as pessoas em volta nesse momento, é muito difícil. Porque quem está falando é mãe, é vó, é tia, é um amigo muito, muito próximo, né? Que está vindo com aquele amor, dar aquela informação. Então, a gente ficar firme é muito difícil. Pensando nisso, eu queria começar falando com a doutora Marina, assim, o que é essas lendas, essas crendices, essas coisas que as pessoas trazem de geração em geração, que até o Renato vai contar uma história, que mais atrapalha, sabe, assim, que pode realmente causar um dano à criança. Aquelas coisas assim, falar, você acha que é uma besteira, mas pode acontecer isso. Você acha que é só isso, não é só isso, porque isso leva a isso. Ele vai contar uma situação e depois a doutora fala. Ontem foi muito legal aqui, porque a gente teve muitos profissionais que passaram aqui, e uma das coisas que foi abordada, acho que no terceiro bloco, foi sobre essa questão das pessoas, os terceiros interferirem muito, né? E aí aquelas situações pode ser pai, mãe, um parente, uma tia. E eu vou contar uma situação que aconteceu comigo na gestação, quando a minha filha nasceu. Ela tem 19 anos, e aí eu ontem contei que ela foi acompanhada até antes dela nascer por uma pediatra, que é minha amiga lá de Maringá, a doutora Cássia. E quando eu cheguei em casa, a menina estava toda, eu trabalhava, eu cheguei em casa à noite, a menina toda enfaixada na barriga. Eu falei, o que é isso aí? Ah, não, é uma moeda que colocou no umbigo. Nossa, eu quase infartei, porque a gente foi orientado, né? Então, doutora Marina, eu queria que você comentasse sobre isso, porque tem muitas simpatias, muitas essas crenças, né? E assim, a moeda, né? Mesmo que ela passou por fervura, que seja, né? Então, ali marcou para mim, né? Lógico que eu cortei aquela faixa, né? Mas essa é uma das simpatias, né? Então eu queria que a doutora falasse sobre isso. O que mais tem na hora que nasce o bebê é a gente que sabe das coisas para falar, né? E eu acho que o pior de tudo é a pessoa que chega e fala, mas eu fiz assim e não aconteceu nada. Deu sorte, né? Que não aconteceu nada. E a gente tentar se informar mesmo. Acho uma das coisas que a gente pega bastante errado e que é muito grave é a posição de colocar o bebê para dormir. A orientação que a gente tem é sempre colocar o bebê de barriga para cima para dormir. Bebê até os 3 meses, mais ou menos, que é a idade que o bebê consegue mudar de posição sozinho na cama, que às vezes ele está virando, ou ele já está rolando. A partir do momento que ele está se mexendo do jeito que ele quer, ele vai dormir do jeito que ele quer. Mas até os 3 meses, mais ou menos, quando o bebê não mexe, é sempre de barriga para cima. Isso tem risco de morte súbita, que a gente fala do recém-nascido. E isso é grave. Aí a avó vira assim, mas e se regurgitar e vomitar um pouquinho? Ele vai engasgar. Não, ele não vai engasgar, porque a hora que você coloca o bebê para dormir, a tendência dele já é virar o rostinho. Ele não vai ficar dormindo com a cabeça muito reta, ele já vai virar. E se ele regurgitar alguma coisa, o leitinho vai escorrer da boca. E outra coisa, a anatomia do bebê é diferente. A traqueia é antes do esôfago. Então, se ele estiver deitado assim, a hora que ele regurgitar, não vai para frente. Já se ele estiver deitado assim, a hora que ele regurgita, vem para frente, vai para a traqueia. É aí que ele vai engasgar, e aí que ele vai aspirar, e aí que pode ter a morte súbita que a gente fala. Tem que ter travesseirinho? Não tem que ter travesseirinho. A criança não pode... Isso, é bem bonitinho o kit berço, né? Kit berço é lindo. É uma coisa que a gente não recomenda também. Sem travesseiro. Toda vez que a gente coloca o bebê para dormir... Eu não consigo, eu sou meio italiana, eu gesticulo bastante, tá? A hora que a gente coloca o bebê para dormir, se eu coloco um travesseiro, a tendência dele é fazer isso daqui, ó. A hora que ele faz isso, a gente obstrui via aérea e ele vai parar de respirar de novo. Ou então o travesseiro vem para baixo e ele estende a cabecinha e aí ele faz a mesma coisa, tenta respirar com o pescoço esticado. Ele não respira também. Então, sem travesseiro, sem coberta. Sobrevive.
Aí que tá esse negócio de dormir com a barriga pra cima, né? Eu só deixei a Betina dormir de lado. Por quê? 1 milhão de seguidoras me mandaram prints porque o neném da minha amiga morreu porque dormia com a barriga pra cima, morreu sufocado. Chegou lá, estava todo vomitado, tinha vômito até dentro do nariz, entendeu? Assim, é tudo que você imaginar de tragédia, eu escutei. Eu imagino. Então, assim, acho que não só eu, mas os 7 primeiros dias ela dormiu do lado da minha cama, lá num bercinho lá, É o melhor jeito de dormir. acoplado. E eu ficava olhando toda hora ela assim, para ver se ela estava respirando, né? Porque eu acho que toda mãe pensa que tem medo do neném morrer, Mas né? Esse jeito da gente fazer essa cama compartilhada com segurança, que o bebê no quarto da mãe. É isso que a gente Sim. fala, não na cama, junto, do lado, isso não. Mas essa caminha, igual você falou, esse Sim. bercinho do lado é o mais seguro para todo porque mundo. fica mais fácil, porque ainda mais que eu estava inchadona, gordona, morrendo de dor da cesárea, e não dava para ficar levantando, né? Até para eu levantar da cama era 1 hora lá me enrolando com aqueles monte de peso que eu tinha, e me deu muita falta de ar pós-parto. Eu não tive falta de ar nem pelo tanto de peso que eu engordei, eu tive falta de ar depois, pós-parto, mas acredito que é por causa da anestesia também. Mas eu deixei os 3 primeiros meses, sei lá, até quando a Betina começou a virar, dormi de lado. É um risco, assim. Mas porque- me fala, eu quero saber agora qual o risco que dormir de lado pode ocasionar. É a mesma coisa, Ah. de obstrução de vias aéreas. Sei. E a hora que ela regurgita, se ela tá assim, Sei. a hora que ela regurgita, a tendência do leite é ir pro lado. E você pode colocar qualquer bebezinho para dormir, a cabeça dele não vai ficar assim. Ah. Ele faz assim, ó. Sei. Entendeu? A traqueia, depois eu tenho uma foto, vou mostrar para Tá. vocês. A traqueia do bebê, a posição dela é diferente do esôfago. O esôfago está para trás e a traqueia está para frente. Que a traqueia é onde a gente respira, onde entra o ar. A hora que ele regurgita, o esôfago estando para trás, ele estando deitado, o leite vai para o próprio esôfago. Ele vai engolir de volta. Sim. O da traqueia, se ele estiver deitado assim, a hora que ele regurgita, o leite cai direto. A hora que ele respira, vai para o pulmão. Aí ele vai parar de respirar. É, né? E assim, além de tudo, o que a gente tem que... Outra coisa que eu acho legal da gente falar é que 100% dos bebês têm refluxo. Isso é fisiológico dos bebês. É da imaturidade do esôfago e da motilidade deles. Então, eles não vão conseguir... E é líquido, eles só mamam líquido. Então, o que facilita isso voltar. Toda vez que a gente dá mamar para o bebê, ele tem que ficar um pouquinho em pé. Ah, não preciso estar o bebê deitadinho, eu preciso acordá-lo e colocar em pé, assim, para ele ficar em pé 20 minutos, 30. Não. Ele mamou aqui eu vou segurar ele pelo menos mais uns 15 minutinhos para esse leite conseguir esvaziar Ou bem até deixar e ficar aquela bem. rampa dentro do colchão. Não tem indicação para todo mundo. É, né? Não é uma coisa generalizada. Para as crianças que têm realmente um refluxo que seja sintomático, ele vai ajudar bastante. Mas, de um modo geral, não é uma coisa obrigatória a gente ter essa cabeceira elevada. O que a gente tem que fazer é, após as mamadas, esse bebê tem que ficar mais elevado um pouco. Sim. Pode ser na posição que você deu mamar mesmo, ele vai dormir ali, ficar quietinho e você deixa. Espera uns 20 minutinhos ele ali para depois colocá-lo deitado no berço retinho. Aí não tem problema. E sempre o colchão, uma coisa mais firme, né, mais durinha, nada muito mole, travesseiro, nada disso. Então, a conclusão que a gente tira é que se o neném, se for dele morrer, vai morrer com a barriga para cima ou para baixo, gente. O do lado, porque... Não é, Assim, não é a hora verdade? que você vê os estudos que eles orientaram a gente fazer essa posição para dormir, a redução de morte súbita, que é essa morte inesperada de um recém-nascido, que a gente fala do lactente, diminui em quase 60% quando a gente toma essas medidas de segurança de dormir com a barriga para cima. Então, assim, não aconteceu porque não ia acontecer. Sim, entendeu? é isso que eu tô falando. Isso, tipo, isso. É que, né, Não ia porque acontecer. eu só coloquei de lado porque eu não sei se eu vi em algum lugar, ou foi minha mãe que falou, entendeu? Mas O lado ainda é menos pior do que a barriga para baixo. A barriga para baixo E a Não, criança, ele não tem força muscular ainda, o recém-nascido, Mas para tem levantar gente que o põe de pescoço. cabeça, põe para baixo? Tem gente tem que mãe coloca que põe o cabeça neném pra baixo e pro lado. Então, é uma coisa que, se a gente for pensar, é as coisas mais básicas. O umbigo mesmo. O umbigo, tinha época que... Eu ainda passei faixa e eu ainda... orientada, né, por médico. Faixa, eu Era acho orientação na época mesmo. e eu passava também alguma coisa, que acho que era iodo. Mertiolate. Não era? Iodo. Iodo, Pode ser acho.
Hoje não faz nada, né? Só Moeda. álcool. Mandaram eu colocar moeda. Ainda tem gente que faz Monte de outras, gente. faz coisa. Ó, do umbigo Aí eu acho até que pensei em tem. colocar. Eu tenho O visto Rodrigo- menos foi pro umbigo. Rodrigo. Vocês devem ver bastante, né? Mas tem. Fala aí, tem ainda, amiga? tudo, Ah. louca. Elas são especialistas em Principalmente quando a atendimento gente até 4 chega, meses, as crianças em muitas casa. vezes a gente chega na casa e aí a vizinha falou que na época do filho tinha que enfaixar, e aí isso já faz 18 anos, 20. Ou a mãe, às vezes a maior dificuldade que a gente encontra é convencer essa avó que as coisas realmente mudaram, porque todo mundo quer a mãe perto quando o filho nasce, né? Eu não conheço ninguém que fala, ai, Eu não não. quis. A mãe perto. Nossa, eu botei minha mãe para correr violenta. Minha mãe, ela foi chegar assim muito perto, assim, eu não sei se é porque minha mãe minha mãe já é palpiteira, né? E ela fala muito e assim, isso é o jeito que ela criou nós, né? E eu queria criar o jeito da minha filha, então tipo, era minha mãe, minha sogra. Mas assim, eu sou aquela pessoa que começa a falar, já dou um corte lá no chão. Então eu botei para todo mundo para correr da minha casa, entendeu? Botei. Falei, ó, começou a falar, ó, não Camila. quero saber. Ô, Mila, deixa eu fazer uma pergunta, já para entrar nas meninas também. E o Aham. sono da Betina? Porque É. depois eu quero que a Adel e a Bia falem dessa Sim. questão, porque é uma coisa importante, né? Sim. Até eu mesmo fico na dúvida de tem que acordar a criança de manhã para ela dormir à noite. Depois a Mila vai falar do sono da Betina e eu gostaria que vocês falassem sobre o sono. A Betina, assim, eu pedi tudo para Deus, para ela, tudo que eu pedi para Deus, ela nasceu. Aí eu falei assim, não tem importância se você não dormir à noite, que a mamãe vai ficar com você. E isso acontece. Falei, amiga. Eu joguei pro universo e isso acontece. Então, assim, eu não posso nem reclamar muito. Desde os primeiros... Eu acho que só até o segundo mês que elas dormem um pouquinho melhor, né? Mas até 10 meses, eu fiquei acordando 8, 9 meses lá, pegava, colocava no berço, dormia, acordava, ia para minha cama. Com 10 meses eu levei ela para minha cama. E ela dorme comigo até hoje. Porque era muito sofrido para mim, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer um monte de coisa, igual todas as mães. E contratei consultora do sono. Não deu muito certo para mim, porque assim, eu não queria fazer da minha filha, talvez vocês vão até me levar a mal, mas um cachorrinho. E eu não tenho rotina, então cada dia eu estou num lugar. E eu sei que para a criança dormir bem, ela tem que ter rotina. Então, assim, tem dia que eu estou aqui em Rio Preto, tem dia que eu estou em Buritama, tem dia que eu estou em São Paulo, e a Betina anda muito comigo. E a hora que eu parti do princípio que a consultora falou assim, você tem que ficar pelo menos, sei lá, 21 dias ou 30 dias com essa rotina, para ela se acostumar e ter a rotina dela. Eu falei, gente, para mim não dá. Então, ela leva a vida que eu e o pai dela leva, você está entendendo? Então, ela dorme tarde, ela acorda muitas vezes à noite, ela dorme com a gente, então ela chuta muito. Até o Rodrigo lá fala, leva ela para benzer. Né? Porque eu falo, não, mas de natural, porque eu lembro da minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu, e a Camilinha mexia muito também na cama. Eu falei, amor, não é nada do mal, é da criança mesmo. Né? Que às vezes quando você leva a criança para benzer, a criança até dorme no outro dia melhor, né? Tem que levar para benzer todo dia. Mas aí no teu caso, e às vezes até no meu que eu viajava, mudava, é um caso mais atípico e eu acho que, não sei, eu estou falando besteira. Às vezes é melhor ela acostumar que não tem rotina e ela vai do que ela... Agora uma pessoa normal, assim, que a Mila... Eu andei com ela 24 horas, sei lá, eu nunca vi um trem desse. Mas para umas pessoas normal que fica em casa lá, o nosso trabalho ele é embasado em rotinas, né? Então vocês acompanham 4 meses, né, a criança? A gente vai explicar para os pais que o dia vai refletir na noite, mas a gente não presta consultoria à distância, porque eu não consigo acreditar que exista uma metodologia enfaixada. Sim. Tipo, olha, Mila, para você que viaja muito, você tem que ficar 30 dias fazendo a mesma coisa, é impossível. Por exemplo, nós já atendemos pais que falou para nós, olha, nossos hábitos são noturnos. Nós somos uma família que gostamos de acordar ao meio-dia, o nosso hábito, nós fomos assim a vida inteira, e a gente dorme tarde, às 2 da manhã, e aí? E aí a gente vai construir a rotina familiar dessa criança embasado no que a família dela vive, né?
Não adianta você falar, é muito fácil, seria até muito mais fácil para nós se nós prestássemos só assessorias online, né? Só que a gente tem que conhecer o contexto familiar para saber, olha, para essa então, família... você vê o contexto isso. E dentro desse contexto que ela está falando, você acompanha 4 meses para fazer isso. Isso, não é uma receita de bolo, né? A que serve para a doutora não vai servir para a Mila, porque é completamente diferente. Então, a gente vai e acompanha esse bebê, por isso que a gente entra na família quando nasce. Então, o primeiro mês é só de observação, primeiros cuidados, orientação de amamentação, porque não tem uma rotina ainda. A gente tem que saber o ganho de peso desse bebê, tem que tudo acompanhar, porque qual que é o intuito dele? Dormir a noite toda, então vai tirar as mamadas da noite, para ele dormir a noite toda. Então, a gente faz todo esse trabalho de observação com parceria com o pediatra, porque eles que têm que dar esse alvará, né, de suspender mamadas. Aí você fica na casa, como é que é? A gente fica na casa, a gente faz plantões de 12 horas na casa. Então, quando a mãe lá, tô grávida, ela já vai, já contrata os nossos serviços. Você faz isso até quando? A gente fica até nossos bebês dormir a noite toda, que é no máximo 3 a 4 meses. Ah, não é, mas é porque cada mês é um mês, né? Exatamente. Entendeu? Porque assim, você fala até 4 meses, mas assim, 7 meses muda, 8 meses, é muito, sim, a mudança mas é você muito. já tem a base. Vocês acham que um bebê vai dormir a noite inteira com quanto tempo? Como assim? O que vocês orientam para essa mãe? Que essa mãe espere que um bebê durma a noite inteira a partir de quanto tempo? A gente tem casos de bebê que dorme a partir de 1 mês e meio ou 3 meses, mais ou menos. Então, eu tenho inveja dessas mães, gente. Então, mas eu vou ser muito chata. Mães. Não tenha. Hã? Não tenha. Sério, amiga? O que você faz é muito mais saudável. É verdade, né? Ai, desculpa. Imagina, porque assim, ó, igual eu te falei, são escolhas. São escolhas de mães. Assim, ó, uma criança só vai aprender, não é nem aprender, é ter o organismo preparado para dormir a noite inteira sem precisar da mãe ou precisar de algum contato com 6 anos de idade. Psicologicamente falando, assim, tentando relação mãe-bebê, tá? Então, uma criança, principalmente em aleitamento materno exclusivo, não vai dormir a noite inteira. Privar essa mãe de amamentar durante a noite ou privar essa criança de ter o aleitamento à noite, a gente está modificando extremamente o ciclo circadiano e de relação com essa mãe e com essa bebê. Não. Isso é uma opção do bebê. É uma opção do bebê. A gente não pode treinar este bebê em retirar a mamada da noite. Ele sozinho, ele já vai entrar nesse processo. Se ele sozinho fez isso, ótimo. Era uma coisa que o bebê ia fazer. É igual tá falando. Tem bebê que vai, sei lá, acordar. Eu tenho uma filha de 6 anos que até hoje ela acorda à noite, a hora que eu vejo ela está na minha cama. A nenê de 9 meses, ela acorda 2 vezes para mamar, 1. Então, assim, não tem como... Eu acho que, assim, a gente não tem como a gente falar que isso vai acontecer. Vai depender do que essa mãe e esse bebê vão dar. E, assim... Porque eu acho que, assim, a mamada da noite não deve ser tirada, entendeu? Não deve, a não ser que o bebê pare. Ele parou de mamar, é uma opção dele, o organismo dele falou, eu não preciso mais mamar e está tudo bem. O que acontece que a gente vê é que eles não sentem a necessidade, porque eles teve o dia todo, eles ficam... E a gente teve reflexo do dia. Vão fazendo a rotina e de acordo com cada criança vai entrando Exatamente. Eles param de acordar porque eles teve tudo o horário do dia. Então tem horário para passeio, tem horário para brincar na cadeirinha, tem horário tudo. A gente adapta tudo, tem horário do banho. E todo dia mais ou menos é esse horário. Então chega à noite, esse bebê ele já fez todas as atividades que ele tinha que fazer e ele acaba dormindo. E eu acho também muito importante, assim, o que a gente sempre fala, lógico, você escolheu ter um filho, então você tem que ficar à disposição dele, mas você tem que saber que essa mãe trabalha, essa mãe tem uma vida de casal, então isso tem que ser privada também, isso tem que ser cuidado, porque quem está chegando na casa é o bebê, então ele tem que se adaptar à rotina da família, não a família viver somente em função do bebê, não que isso não aconteça, que acaba sendo a prioridade, não adianta, mas assim, que a vida continua, tudo tem que seguir, então a gente tenta acoplar isso
com a família. Conforme junto. o bebê vai também evoluir nessa questão da alimentação, Isso, né? Exatamente. A E gente é chega... uma zona neutra, muitas vezes, que vocês estão ali e ajudam nessas questões de crenças que as pessoas têm, e vocês têm toda essa informação dentro da capacitação de vocês. Eu entendo, dentro do que a família vive. É igual você falou, uma mãe acordava 12 horas, é totalmente atípico, né? E entra nisso. Então, a criança, ela para... Conforme, agora, pode ser que tem criança que não entra, porque a rotina não acontece, você quer fazer só com ele, não acontece também. Exatamente. Né? E só como a família. a gente está nessa casa, fica muito mais fácil, porque a mãe não precisa levantar. A gente está lá à disposição. É muita coisa nova que acontece dentro desse universo, eu acho impressionante. Assim, é muitas opções. Hoje, uma mãe, ela tem opções que ela pode, dentro da que ela quer, buscar acabar delegando as pessoas. essas... eu queria perguntar. Deixa eu só falar um negocinho. Depois que eu amamentei a Betina até 1 ano e 4 meses, né? Que ali tem bastante... A gente está ao vivo ali no meu telefone e tenho certeza que tem bastante mamães lá. E elas muito me perguntam. Não que eu quero induzir, porque diz que é um aleitamento, até é importante até os 2 anos, mas não estava sendo mais saudável para mim nem para a Betina. Exatamente. Porque ela estava me beliscando, ela estava me machucando, ela estava me mordendo. Ela parece que mamava com raiva, sabe? E assim, e toda hora querendo uma coisa assim, eu vi que era mais a questão de afeto e de querer, parece que me machucar, sabe? Talvez ela começou a ter uma certa independência já, né? Aí eu resolvi então tirar, né? Então contatei uma consultora do desmame, ela, né, falei para ela tudo que estava acontecendo e ela me ajudou nessa parte. E eu falo assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, não querendo influenciar, parar de dar mamar, mas eu estava 1 ano e 4 meses. Mas assim, estava desgastante para nós duas. E depois que ela parou de mamar no meu seio, né, à noite, ela não mamava mamadeira, de jeito nenhum. Eu tentei várias vezes. Então eu falei, agora ela vai ter que aprender, né? Ou ela vai ficar sem leite mesmo, porque ela não tem necessidade de mamar. Não tem necessidade de leite. Saiu do peito da mãe, não tem mesmo. Não tem necessidade de leite, que eu também já tinha lido em vários lugares sobre isso. Aí, ela começou a dormir melhor. Mas mesmo assim, como ela estava na minha cama, porque quando ela estava na minha cama, era só arrancar a teta, né? Essa teta mole e murcha, que ia até lá onde, assim, de tão grande caída que ela estava. Ia na boca da menina até onde ela queria. E aí mamava, então ela mamava a noite inteira, ela chupetava a noite inteira, porque ela queria ficar chupetando, e ela não pegou a chupeta, né? E aí o que acontece? Quando eu parei de amamentar, ela continuou dormindo comigo, ela demorou um pouco para parar de me pedir, aí eu falava que estava dodói, eu coloquei esparadrapo no peito, aí eu mostrava que estava dodói, ela entendeu, começou a entender, aí até ela parar de pedir. E ela começou a dormir melhor. Então, hoje ela dorme assim com a gente, mas ela, tipo, acorda no meio da noite e fala, mamãe, aí é só para saber. Aí eu encosto que eu tô ali, sabe? Ou ela vai, abraça, ou eu abraço o Rodrigo, para saber que a gente está ali. Melhorou, então, o sono dela? Melhorou bastante o sono dela. Assim, não é uma coisa que eu tenho que levantar, ficar acordada, sabe? Mas é só mamãe, aí eu acordo, faço ela, encosto. Oi, filhinha, mamãe está aqui. Sabe? Então, assim, melhorou muito, muito, muito mesmo. Mas eu queria muito, muito que ela voltasse pro berço dela, entendeu? Só que eu coloco ela no berço, aí ela acorda, mamãe, eu vou lá, pego. Aí eu faço ela dormir, aí eu coloco de novo ela no berço. Aí só de eu colocar ela no berço, ela acorda de novo, eu tenho que pegar ela. Aí eu canso, por 3 vezes eu levo ela para a cama de novo. E você já tentou ir para o quarto dela? Eu preciso comprar eu quero comprar uma cama montessoriana que fala, né? Eu quero comprar uma viúva, que é até Boa ideia. Uma pediatra que eu sigo no Instagram, que eu adoro ela também, ela me falou isso, para a gente colocar a cama lá, fazer ela dormir, deixar ela lá e eu ir embora, né? Para ela aprender que lá também é seguro, né? Que você vai estar lá, com o tempo ela vai gostar do quarto dela. Legal, é muito Mas nesse tema, momento, né? Você vai precisar primeiro ir para o quarto dela com ela. Sim, verdade, né? Cada assunto legal, né? Eu lembrei de uma outra aqui. Muito legal. E eu queria agora falar com a doutora Marina Haddad. Doutora, primeiro eu quero agradecer a presença da doutora Miriam Haddad aqui. Fiquei muito feliz, honrado com a sua presença. A doutora que é uma das pediatras mais conceituadas em Rio Preto, junto com o doutor Jorge Haddad. Obrigado, viu? Obrigado, viu, doutor, por ter trazido a sua mãe. Doutora, quando o nosso neném nasceu, ele ficava, a Kelly e eu falava assim, as pessoas falavam, né? Esse menino, ele é vesgo, né?
Alguns falavam. Eu nunca achei. Não porque ele era meu filho, né? Entendeu? Assim, para mim estava tudo certo. E aí, nós, quando ele bebezinho, né, Kelly? Nós levamos ele a um oftalmo, porque, não era né, bem a gente... bebê não, já era um pouquinho maior, né? Era um pouquinho mas maior, é legal, né? que agora a gente sabe que tem... Mas que eram 6 meses ele tinha? Já era maiorzinho. Para mim sempre é bebê, né? E o olhinho dele é pequenininho também, né? A anatomia, né? Então a gente prestou atenção. Bastante também. Ou seja, quando que tem que levar a criança, se já tem que fazer alguma coisa de rotina logo, ou se tem que verificar alguma coisa, e depois também já você aproveita e já me responde também, a partir de que idade uma criança pode usar óculos? Porque a minha mãe também, como criancinha, começou a usar óculos, que ela é estrábica, né? E não sei, hoje está muito mais diferente, mais moderno. Assim que a criança já nasce, o pediatra ele já faz o teste do olhinho, que o teste do olhinho a gente põe um feixe de luz no olho da criança e tem que ter o reflexo vermelho. Isso significa que as estruturas transparentes do olho estão normais. Mas faz já no hospital normal? Já faz no hospital, o pediatra mesmo já faz. Quando ele vê que tem alguma alteração, ele encaminha para o oftalmologista. De qualquer forma, toda criança de rotina tem que passar no oftalmologista até o 1º ano. Porque, por exemplo, o pediatra fez o teste do olhinho, veio uma alteração. Se essa criança tiver uma catarata congênita, que pode ser tanto unilateral quanto bilateral nos 2 olhos, tem crianças que têm que fazer a cirurgia antes da 8ª semana de vida, antes do 1º ano de vida. Caso ela não faça, isso pode levar à cegueira. Ela pode ficar cega, né? Eu já li sobre Exatamente. Então, antes de 1 ano ou antes, como é que é? Fala de novo. Assim, até a 8ª semana de vida é quando a criança desenvolve o reflexo de fixação, quando ela consegue fixar os 2 olhos. Caso ela não desenvolva esse reflexo, ela vai ficar com nistagmo, que é o olhinho balançando. Depois não adianta a gente operar, não adianta fazer nada, porque esse olho não vai ter uma fixação boa. Ela vai ficar com esse nistagmo. Mas o pediatra normal dele não observar, pode passar batido, então? Não, normalmente o pediatra vê. Não, eu sei, mas quem vai falar isso é o pediatra. É o pediatra ou a gente tem que levar no pediatra? Não, normalmente o pediatra já faz no nascimento. E depois ele continua acompanhando nas consultas de rotina pediátricas mesmo, na rotina. Mas mesmo assim é importante no 1º ano passar até no oftalmo. Exatamente. Porque assim, o que é importante nas crianças? Elas não reclamam que elas não enxergam, porque elas não sabem que elas não enxergam, elas acham que aquela visão está normal. E a gente só aprende a enxergar, o olho só entende como ele funciona para enxergar até os 7 anos. Então, às vezes aquela criança tem um grau alto, ela não usa óculos, ou ela tem algum estrabismo, alguma coisa, e se a gente não colocar esse óculos, não corrigir essa visão, ela vai ser uma criança amblíope. O que isso significa? Ela não vai aprender a enxergar. Então, mesmo que a gente faça cirurgia, coloque um óculos, depois dos 6, 7, 8 anos, acabou, não tem mais volta. Então, primeiro, principal, o pediatra já faz, reflexo do olhinho. Tem que vir vermelhinho, os 2 reflexos, aquele reflexo que a gente vê na foto, quando tira com o flash, tem que vir normal. Se ele vê que tem alguma alteração, já encaminha para o oftalmo, porque ele pode... sobre essa questão do flash, o que é a diferença que você vê quando na foto, você falou? Isso, exatamente. Fala mais como que é. É assim. Para as pessoas em casa tentar... Quando às vezes a mãe até repara porque tirou alguma foto. Porque às vezes o reflexo do olhinho veio normal ao nascimento e ele vai ficando branquinho depois. A catarata ela pode ser congênita, que é o nascimento, ou a catarata infantil, que se desenvolve depois. E a catarata não é só os problemas, tem o retinoblastoma, tem persistência de vidro primário, tem muitas outras alterações que podem levar à cegueira dessa criança. Então o pediatra vai acompanhando, ou a mãe vê, depois tirou uma foto, viu que o olho está branco. Pode falar. O reflexo vermelho a gente faz eles outras vezes, né? A gente faz ao nascimento e depois a gente vai fazendo a cada 3 meses. 3, 6 e 9, até encaminhar para o oftalmo. Isso. É assim mesmo. É isso mesmo. Porque assim, às vezes a gente... legal, né? Meu filho nunca eu vi fazer esse reflexo vermelho. Mas o reflexo vermelho é uma uma coisa pediatra já nova. faz, a mãe nem vê, porque é rapidinho, não dói, você faz ali, já viu o vermelhinho. Mas o pediatra faz e a gente não vê? Todos os pediatras fazem. O cotonete, assim, no olho até... Esse cotonete é uma outra coisa. A criança também, grande parte, às vezes até 70% das crianças, elas nascem com obstrução do saco lacrimal, aqui das vias lacrimais. Então, o que acontece? A lágrima, ela não drena para o nariz, que o ideal é ela descer aqui no nariz, no meato nasal, então fica acumulando aqui. Então, o que você vai ver? A partir da 15ª semana é quando começa a produção do filme lacrimal, exatamente. Então, se aqui não drena, esse saquinho vai ficar acumulando lágrima, essa lágrima vai fazendo uma cultura, então a criança fica com lacrimejamento espontâneo, conjuntivite de repetição, então a gente tem que fazer massagem. Às vezes o pediatra, ele até
indica ali a massagenzinha, mas a massagem acaba não sendo exatamente a massagem correta. A massagem ela tem que ser feita com uma força adequada, não é um carinho, é uma massagem mesmo, tem que vir aqui, fazer força, vai, volta, às vezes fica até vermelho. É comum isso? Super comum. Só que em 98... E quanto tempo que você começa a perceber esse negócio da sinusite? 15ª semana. Você vai vendo que o olhinho começa a lacrimejar. Com 2 semanas de vida já começa a lacrimejar. A maioria dos casos resolve espontaneamente, até o 1º ano. Depois do 1º ano, se não resolveu com massagem, aí vai ser cirúrgico. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que o pediatra fez lá a foto, tudo certo, beleza, a criança foi para casa. Que o pai lá e a mãe pode observar que a visão não está legal? O que dá para perceber? Entendeu? Naquele caso do nosso filho, por exemplo, que eu tinha convicção de que ele não era vesgo, entendeu? Mas tinha muita gente me cornetando, né? Aí eu levei no médico, né? Mas o que tem mais que pode pegar antes de acontecer? Em relação a esse caso do seu filho, o que acontece? Tem o pseudoestrabismo também. A criança é super comum, ela tem essa pelinha aqui mais puxadinha. Então, parece que ela tem o estrabismo, que ela é vesguinha, não é. Então, o que a gente faz? Puxa aqui, vê que o olhinho está normal, que está no lugar certo. E no começo é normal, a criança também ter uma convergência ali da visão. Isso não significa que ela vai ser estrábica, precisar de cirurgia, nem nada disso. É normal até uma certa idade, mas tem que acompanhar. Todo ano, a criança tem que passar no oftalmologista para a gente fazer consulta de rotina. Porque o que você vai perceber em casa? Que ela pega as coisas, traz muito próximo ao rosto, fica forçando o olhinho. Normalmente são as professoras que reclamam que a criança é bagunceira, que não presta atenção. Na minha época só era para levar a criança no oftalmo quando ia para a escola. Não. Na minha época parece que eu sou uma idosa. Não sou, gente, eu sou super jovem. Mas não, só leva na hora que tiver vai para a escola. Né? Não precisa. Hoje em dia não precisa estar alfabetizada, a gente consegue fazer o exame normal, coloca os desenhinhos, ou mesmo acompanhando a luz. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer para fazer esse exame. E tem que acompanhar todo ano, sem falta, porque a criança não reclama. Então, você vai ver que na escola, às vezes ela sai por uma criança bagunceira, na verdade, não é que ela não é rebelde, que ela não presta atenção, ela não está enxergando a lousa, ela não consegue ver a professora, então ela vira para o lado e conversa com o coleguinha. Então, chega, meu filho não presta atenção, tem nota baixa, a professora está reclamando, às vezes a criança tem 3, 4 graus. A gente coloca o óculos, resolve todo o problema. E lembrar que quando... E a partir de quanto tempo pode entrar com óculos? Depende muito do grau da criança. Se a criança tem um grau muito alto, com 1, 2 aninhos, a gente já entra com óculos. Agora, se é aquele meio de astigmatismo, só um pouquinho, aquele óculos de descanso, não tem porque a gente colocar óculos numa criança que vai correr, brincar, quebrar e machucar o olho com o óculos. Entendi. Então, depende do grau. Quem vai avaliar isso é só na consulta mesmo. Não, só para lembrar que quando o bebê é prematuro, ele tem que ir muito antes para o oftalmologista. Então, dependendo da idade gestacional que esse bebê acabou nascendo, a consulta com o oftalmologista tem que ser no primeiro mês Olha que informação, de vida. né? Quando a criança nasce com menos de 1.500 gramas ou 32 né? semanas, ela tem que ir no oftalmologista no primeiro mês, porque ela tem um alto risco de ter retinopatia da prematuridade, que é super grave e tem que ser tratado o mais rápido possível. Nossa, legal. Outra coisa que a gente sabe também que é importante é o teste da orelhinha, né, doutora? Queria que você falasse para nós sobre isso. Isso, o teste da orelhinha ele é super importante. A doutora Marina até falou algumas coisas que combinam com a audição. Ele detecta, né, problemas na cóclea. E quanto antes esse problema for detectado, melhor o diagnóstico. Quando que é indicado? Na própria maternidade, no nascimento mesmo. É lei, né? Então, toda maternidade tem que fazer esse exame no nascimento. Mas também o meu filho, quando foi para a escola, a gente já a gente pediu para levar no afono para ver se ele estava com processamento ou para ver se estava escutando certinho. Porque muitas dificuldades nessa escolares, falta de atenção, né? Então, dificuldades escolares chega a ser até um sinal de perda auditiva, dificuldade de fala, então a criança não está falando bem, ou esses problemas escolares, ela pode estar com dificuldade auditiva. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação auditiva, passar com o médico otorrinolaringologista para ver se realmente tem aí um diagnóstico de perda auditiva para tratar essa criança o quanto antes. Eu queria que você comentasse também sobre aquilo que a gente falou lá no seu consultório, a partir de quanto tempo a criança que nasceu surda, né? Que foi aquele caso lá, né? E a partir de quanto tempo já pode entrar com aquele implante? Porque eu acredito assim, da mesma forma que a doutora Marina
na visão, né? Quanto mais rápido resolver o problema da visão, melhor essa criança vai ter a vida vai ser melhor. Eu acho que na audição são assim, né? Coisas muito importantes, né? A visão, a audição, né? Então, como é que funciona isso? Então, assim, a audição, ela é fundamental para o desenvolvimento de fala, de linguagem da criança. Então, quanto antes isso for diagnosticado, melhor. Hoje, a gente tenta seguir um protocolo de até 6 meses, reabilitar essa criança. Então, se ela falhou no teste da orelhinha, ela vai passar por outros testes e se realmente esse diagnóstico fechar como uma perda auditiva, ela já vai para a reabilitação, que normalmente começa com o aparelho auditivo e em seguida, né, com avaliação médica, vai para o implante coclear. Sim, tem aparelhos com configurações pediátricas. Legal. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém tem uma pergunta para fazer. Nós estamos com essa equipe de profissionais aqui maravilhosa. Se alguém tiver, fica à vontade. Pode. A doutora vai falar. Posso Quer falar? perguntar? Pode. Deixa eu levar o microfone. Bia, leva. Obrigado, boa tarde. Vai para a senhora, doutora oftalmo. Nós temos uma bebê de 1 ano e 4 meses. E eu não sei se é curiosidade, mas ela tem esse lado de se aproximar um pouco da TV. Não sei se é por ver os bichinhos, ela está descobrindo tudo isso, mas ela tem essa fixação de ficar muito perto. Então eu tenho assim a pergunta se de repente isso é uma coisa natural ou pode ser um desenvolvimento de alguma dificuldade de enxergar. Ela já pode estar apresentando um erro refracional, que é a necessidade de óculos, ou pode ser o hábito mesmo da criança trazer para perto. E uma coisa que eu até estava comentando com a Kelly outro dia, que é super importante, é limitar o uso desses aparelhos, celular, tablet, televisão, porque eles liberam uma luz dentro do olho, a luz ultravioleta, que ela faz muito mal. Então, ela faz 2 coisas. Ela provoca lá no fundo do olho, na retina, uma degeneração que chama DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade, que a longo prazo não tem cura, ela só tem tratamento. E ela está deixando todas as crianças míopes, além das crianças forçarem muito para perto, estudando, Repete de novo, lendo. doutora. Está deixando toda... Eu fiquei tão assustada, é verdade, né? Quando ela começou a falar, não, Kelly, não tem volta. Todas já está comprovado, não sei na onde, que o olho está ficando tudo assim. Fala. Os olhinhos, eles estão ficando... O que acontecia? As crianças brincavam na rua, então a luz indireta do sol liberava uma substância, que era a dopamina, que inibia o crescimento do olho. Então, o olho se mantinha redondinho, como é para ele ser anatomicamente correto. Então, esses aparelhos, eles estimulam o alongamento do olho, ele vai ficando mais ovalado. Então, você olha para o olho, ele é normal, você não sabe. Ele cresce lá para dentro, então ele vai ficando ovaladinho lá para dentro, deixando o comprimento axial dele maior e as crianças ficam míopes. Então, pode ser que a sua filha esteja apresentando já alguma miopia, que é provavelmente isso, quando a gente traz muito para perto, é a miopia, que a pessoa não enxerga de longe, não enxerga de perto. Então, ela tem que fazer uma consulta oftalmológica, como também pode ser um hábito. E caso seja só um hábito de trazer muito para perto, também tem que ser corrigido. Ela tem que ficar se policiando, os pais, né, no caso, porque ela é pequena, a tentar deixar uma distância de pelo menos 33 centímetros, que é a distância de conforto para a leitura. E a gente mantém também a regra do 20-20-20, que é a cada 20 minutos, e serve para todos, adultos, crianças, cada 20 minutos, você tem que parar por 20 segundos, olhar uma distância de 20 pés, que é 6 metros, que é a hora que você relaxa a musculatura do olho, porque você fica forçando muito tempo para perto, a musculatura do olho acaba entrando em espasmo, e isso também pode dar vários problemas. Nós vamos ao vivo, daqui a pouquinho ele vai sair do ar, mas depois você pode ver tudo no IGTV. Falando sobre esse tempo para a criança, qual é o tempo que pode? Porque hoje a criança, ela começou a mexer com o dedinho, ela já está ali. Para essa criança, tem assim um tempo, para 1 aninho tanto tempo, para 2 aninhos tanto, ou não? Até 1 aninho não pode nem pegar, 2 aninhos não pode pegar. O ideal é assim, limitar o máximo possível e assim, quando tiver maiorzinho, assim, no máximo 1 hora por dia. É muito difícil, acaba sendo uma fuga dos pais assim, a hora que eles têm paz. Que dá ali para a criança, que ela sossega, que ela consegue almoçar ou jantar. E acabou sendo um auxílio, mas está trazendo muitos malefícios que a gente só vai descobrir a longo prazo, porque tudo isso é muito novo. Então, evitar o máximo. Pela Sociedade de Pediatria, até os 2 anos, sem tela. Nada de tela. Zero. Pela sociedade. É zero, viu, gente? É muito difícil. Agora, falando... Pode falar, doutor.
falando... Não, pela sociedade. Agora, falando... Você. Realmente é difícil. É difícil mesmo, mas é o que a gente falou, é evitar, é não deixar aquela criança o tempo inteiro só com... E ela, além de problema mas de repente visual... até a TV ou mais... Como distrair viajando, tipo igual, vou daqui para Buritama, daqui para São Paulo. Põe e música, vai cantando. No meu filme, na minha época não tinha, daí tinha aquele negócio que eu colocava atrás, a televisãozinha. Televisãozinha pode, longe, assim. Olha a olha a pergunta que chegou pela internet. Olha que legal. Estamos falando de tela e fone de ouvido. Fone de ouvido é a mesma coisa. Não pode. Olha, não tem a partir de quanto tempo. Na verdade, assim, dependendo do volume e da quantidade de horas, é prejudicial. Mas a idade, assim, para criança poder usar fone de ouvido... Tudo depende do volume. Do volume. Sim, hoje a gente vê adolescentes que usam muito fone de ouvido que já estão apresentando perda auditiva. Porque a tendência é a pessoa aumentar o som para não escutar o ambiente. Então, ela vai estar aumentando ainda mais. E a gente vê isso na prática. Os adolescentes agora já com início de uma perda auditiva. Que legal. Cada tema... O Kelly, tem mais uma pergunta que chegou aqui para a doutora Marina. As meninas estão agora... Ontem não tinha isso aqui, viu? Mandaram para mim aqui agora, Mila. É bravo, viu? Né? Tem um mosquito aqui dentro, mas estou aprendendo, né? Doutora Marina, negócio de banho. Pode dar quantos banhos numa criança por dia? Pode, não pode? Dependendo de onde você mora. Aqui em Rio Preto pode dar uns 30. Pode? Não, é interessante. O que a gente orienta, o primeiro banho na maternidade ser depois de pelo menos 24 horas, por causa daquela proteção do verme, que tudo isso é bom para a pele do nenê. Então, assim, o primeiro banho na maternidade demorar para ser dado mesmo, a partir de 24 horas. E, assim, é muito cultural, é muito do bebê precisar. Não tem limite de banho. Se eu quiser morar em Rio Preto, que é um calor, eu quero dar 3 banhos no meu filho, porque eu estou em janeiro, em dezembro, não tem problema nenhum. Pode dar 3 banhos, na hora que acorda, na hora do almoço, na hora de dormir. Isso não tem problema. Posso dar o tanto de banho que eu quiser, do mesmo modo que se estiver muito frio e eu tenho um recém-nascido de 1 semana, 10 dias em casa e eu não quero dar banho nele hoje, não tem problema nenhum ele ficar sem tomar banho um dia, que não tem problema algum. A única coisa que a gente orienta é o cuidado com a pele desse recém-nascido. Eu posso dar 3 banhos desde que o meu banho seja feito com material de higiene adequado, com água na temperatura adequada, isso não tem problema. Limitar o uso de sabonete no recém-nascido é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer, porque isso resseca a pele e acaba com a pele do nenê. Então, se eu der 3 banhos, 1 banho eu uso sabonete, eu lavo o bebê inteiro, os outros é só para refrescar mesmo e mais nada. Eu tive lá na Aquática, que eles também tiveram com a gente no projeto Maternidade, ele falou uma coisa interessante, que pode até botar um pouquinho mais de água na banheira, porque o bebê fica mais confortável, né? Porque ele, na verdade, ele veio do útero, né? Ali, né? E não tem nem problema, porque ele também disse que nos primeiros meses, se ele der uma afundadinha também... Não, toda mãe já afogou o filho. Toda. 100% das mães já afogaram o filho dando banho. Não tem como. Só as meninas que acham que não, mas as mães todas já afogaram. Olha lá, nem quando você foi mãe, você afogou? Ai, que orgulho. Eu afoguei todos, os 3. Afogadinha, né, doutora? Rapidinho, né? Não, tá tudo bem. Só uma escorregada. Mas não tem problema mesmo. Até tem os banhozinhos que a gente dá no ofurô, no balde, às vezes à noite, para acalmar. Tem recém-nascido que adora, tem mãe que adora fazer. Isso não tem problema. E pode ser feito desde a primeira semana de vida. Isso não tem o menor problema. Muito legal. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Que o bate-papo foi muito legal. Mais uma vez, uma coisa muito jóia. Quantas coisas que eu também aprendi novamente aqui, né? Foi um sucesso de, é né, mais Mila? filho, né, Renato? Não, Mila, sabe que eu pensei isso hoje, na hora que eu estava vindo para cá? Que eu ia falar, você me deu o gancho. É para você colocar as coisas em prática agora. Eu aprendi agora, dessa vez, para os meus netos. Entendi. Entendeu? Eu já estou com uma filha de 18, uma 19, lógico, hoje, e ontem foi muito legal esse tema, porque nós vamos falar no último bloco hoje com a doutora Thaís Witt, que vai estar aqui, porque hoje as mulheres estão engravidando mais tarde, né? Então, com tudo isso também gera uma série de fatores, todas essas questões também que a gravidez mais
mais tarde também provocam, né? Então, Kelly, você que tem mais alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo, só Tudo agradecer certo. todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta na plateia? Chegou mais alguma coisa na internet? Sofia, tranquilo? Então tá bom. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Del. Obrigado, doutora Marina. Mila, muito legal. Foi um bate-papo joia, né? Acho que o pessoal deve estar aí, né? Foi demais. Viu como antes de terminar, como é que foi a repercussão ontem? O que você sentiu? Nossa. O que teu pessoal lá, teus seguidores falaram? Alguns directs que eu consegui abrir, né? Que até assistiu a live, o segundo bloco lá, o terceiro bloco que eu participei, a gente gravou e, nossa, elas falaram, elas acharam demais, sabe? Adoraram mesmo. Falaram, Mila, pelo amor de Deus, posta no YouTube depois tudo, a gente quer ver. E a gente, assim, eu tenho seguidoras de muito pouca informação, pessoas muito humildes, tem pessoas muito instruídas, e até eu falo, até a gente que é muito instruída, a gente tem essas informações, né? Então é bem legal, de verdade, sim, eu fiquei, assim, apaixonada, foi muito importante, não só para mim, mas para todas nós, depois que a gente começou a conversar, a Carol, minha amiga, a Ana Paula também estava comigo. Assim, foi incrível, foi muito bom mesmo, projeto maravilhoso, estou super feliz. É legal que a informação, né, e essa foi a ideia da Kelly, o propósito dela, de realmente a informação salvar, né, e não só estamos falando de salvar uma vida, mas salvar um relacionamento, salvar, digamos assim, o sono da mãe, né, porque também, se tem o cuidado das meninas ali, da First Nurse, né, também vai ajudar o casal também dar uma... Né? Porque eu, por exemplo, não perdi nenhuma noite de sono, né? Porque, né, amor? O meu filho dormia, meu filho dormia. Ele não perdeu mesmo, eu posso falar isso para vocês com toda certeza. Mas ela não deixou, viu, doutora? A doutora Miriam olhou para mim ali e falou, você não ajudou, não foi isso? Ela falou, não, no olhar, ajudou, né, doutora Miriam? No olhar, ela falou, doutora, olha, ela não deixou. Eu não deixava ninguém chegar perto. Não deixou eu chegar perto. Aí o que eu fiz? Eu dormi. Muito bem, inclusive na maternidade, gostaria de dizer que você estava de parabéns na maternidade. Eu com a dor monstro, você levanta que eu estou morrendo. Aí ele levantou. Na maternidade, doutora, aqui ó, parecia que estava morto, e eu lá. Amiga, eu vou lá cada uma, viu? Agora, esses tempos atrás, a Betina estava com febrinha, aí eu medi, falei, tá calorzinho, aí eu acordei de novo ela com febre, aí eu medi, deu quase 42. Aí eu, Rodrigo, nada, eu... Filho da porta! A mulher da 42 graus vai começar a convulsionar. Ai. Isso que ele é médico, né? Foi a única vez que eu acordei ele, sabe? E eu chamo ele. A menina tá com febre, dá remédio. Ele só falou assim, dormindo, dá remédio. Aí a hora que eu vi, menina, eu fiquei em pânico, né? Aí fora que ele levantou, aí ele ficou todo preocupado, mas eu precisei dar um cotovelada na costela dele para ele levantar. Bem tranquilo, né? Que a mãe tá ali, faz tudo. Nossa, menina. Eu acho a coisa mais linda. Era garganta, né? Eu levei na pediatra no outro dia, era garganta. Eu acho lindo esses maridos que ajudam, troca fralda, esses negócios. Acho lindo também. Eu acho a coisa mais linda. Isso eu fiz, viu? Fez. Tá bom, gente, muito obrigada. Não vou entrar nesse assunto aqui, não. Você entendeu? Depois a gente conversa. Mas, olha, cada tema legal. Eu quero agradecer, então, a vocês. A transmissão do Instagram já foi terminada, que é 1 hora, né? E dizer para vocês que todo esse material aqui foi gravado, depois vai ser editado pela equipe do Álvaro, vai ser amplamente divulgado no nosso canal do YouTube, vai ser disponibilizado também para vocês que estão aqui e para os nossos ouvintes também no Face e no YouTube, tá? Esse é um ano muito importante para nós da Revista Saúde e da RR Marketing Médico, que é a nossa empresa que trabalha na divulgação dos profissionais médicos, porque a gente definiu que nós vamos levar muito a sério essa questão da informação. Nós vamos levar muito a sério essa questão de difundir a informação. Ontem aqui foi maravilhoso, teve momentos aqui que eu escutando, eu me emocionava, eu também falava, nossa, por que nós não vimos isso? E a apresentação do SAMU na abertura para salvar a vida de uma criança. Então foram assim, momentos marcantes que nós estamos passando aqui, e eu vi em todos vocês aqui, os profissionais que passaram ontem estão aqui, no olhar de vocês, no rosto de vocês,
assim, o cuidado, né? O cuidado que vocês têm como profissionais por essas crianças. Então, queria agradecer, quero pedir uma salva de palmas para esse pessoal que está aqui. Com certeza foi mais um bloco de sucesso. E eu queria terminar fazendo a foto, né, Kelly? Quer falar mais alguma coisa? Game over? Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente começa o segundo bloco, tá bom?